Tá bem? Então, boa noite. Esta é a aula do dia 13 de setembro de 2021. Continuamos na pandemia e as nossas aulas estão sendo feitas virtualmente. A nossa irmã Cristina vai fazer a prece de abertura. Vamos agradecer à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, a Jesus e a Mãe Maria, por mais uma semana que se inicia, pela oportunidade de estarmos aqui hoje nesta aula, enfrentando todas as dificuldades, mas aqui, para aprender um pouquinho mais. Obrigada por nossa saúde, por tudo que nós temos de bom, que as pessoas que têm menos possam receber o devido conforto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Obrigado, Cristina. O Evangelho eu abri hoje no capítulo 3. Meu reino não é deste mundo. O item 8. Uma realeza terrena. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessa fala de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos, se eu não o compreendesse? Que levei comigo de minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E para tornar minha lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha eu era entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, em lugar de lá ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos e que desprezava porque não eram de sangue nobre. Oh, o que então eu compreendi na esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática, benevolência para com todos. Não vos perguntam quem fostes, que posto ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não vos aproximam dele. São os atalhos mais penosos da vida que para lá conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu entre os abrolhos e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mais ilusão. Logo percebem que se agarram a uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito, a celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha da França. Havre, 1863. Realmente, a rainha não levou nada, né? Não começou a compartilhar, não, né? Não está compartilhando? Não, não está aparecendo nada. É que eu não cliquei aqui, ó. Compartilhar. Agora tá.
Agora sim. Tá vendo? Se não é você, eu já ia passar. Viu? Avisei antes, hein? Tá vendo? Então vamos lá. Continuamos na parte quarta das esperanças e consolações. No capítulo 1, que é das penas e gozos terrestres. Hoje nós vamos falar sobre perda de entes queridos, tem alguns assuntos bem interessantes, tá? Vamos começar pela perda dos entes queridos. Chegou mais alguém. Boa A noite. Kátia. Já entrou Boa direto. noite. Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus e com vocês. Também. Como foi de férias? Tudo bem, tudo certo. Ai, foi maravilhoso. Descansei bastante, graças a Deus. Então tá bom. Então, vamos lá. 934. A perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável, independente da nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, por que foi essa resposta? Porque Kardec não tinha mediunidade, então ele dependia de terceiros para se comunicar com seus entes queridos, né? Ele dependia dos médiuns. Ele mesmo, como não tinha mediunidade, ele não poderia fazer a comunicação sozinho. Provável que em outras encarnações ele venha com esses sentidos mais estimulados, que ele possa ter uma mediunidade e fazer esse tipo de comunicação. O que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é, tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Bom, Kardec sempre se comunicou de uma forma científica, sempre com muito rigor nas suas comunicações, né? Kardec fazia muita evocação de espíritos com o fito de poder aprender. Então, houve casos, por exemplo, de uma pessoa que foi guilhotinada, depois de 2 ou 3 dias ele estava evocando essa pessoa e a pessoa já estava dando comunicação para ele. Então, ele fez muitas evocações. Hoje em dia, a gente já não faz tanta evocação. A gente permite que os espíritos se comuniquem livremente, né? Os espíritos são escolhidos pelos espíritos que dirigem os trabalhos. Ô, Dirceu, uma pergunta. Aí você está falando que, assim, a pessoa morria e o espírito ia lá já e se comunicava com Kardec, certo? Não, ele evocava. Sim, mas assim, então, se ele evocava, era porque o espírito tinha autorização para falar, porque sem autorização não fala, num espírito recém-desencarnado, Sim. que não está preparado para uma comunicação. Sim, veja bem, o caso dele era um pouco diferente, né? Ele fazia essas evocações com o intuito de aprender. Então, por isso que ele fez, inclusive, com esse criminoso que foi guilhotinado, com poucos dias da morte dele. Ele fez de pessoas que já haviam falecido há mais tempo, mas muitas das comunicações que ele fez, das evocações que ele fez, não fazia muito tempo que os espíritos haviam desencarnado. Eu não sei se a resposta é dada pelo próprio espírito, né? Hoje a gente já sabe que quando o espírito não pode falar, existe sempre um intermediário que fale por ele. Mas... a minha pergunta até seria mais ou menos assim, se seriam eles mesmos ou
alguém falando por eles, né? Então, eu acredito que realmente seja alguém falando, porque, pelo que eu já li, os espíritos recém-desencarnados muitas vezes não têm um preparo, né, para uma comunicação. Sim, mas talvez, veja bem, é como você está falando, como os espíritos já sabiam dessa sagacidade do Kardec, né, essa curiosidade que ele tinha, às vezes eles já preparavam o próprio espírito para que ele pudesse comunicar. Tem uma comunicação que é bem interessante, preciso pesquisar isso daí na revista Espírita para poder trazer para vocês. E não fazia muito tempo que o espírito havia desencarnado, mas, veja bem, o tempo para o desencarnado não é igual que o tempo para o encarnado. E o espírito ele dá uma lição em relação a isso daí, que embora para nós aqui encarnados, Sim, o tempo da fizesse, espiritualidade não é o mesmo que o nosso. embora para nós fizesse pouco tempo que ele havia desencarnado, para ele, como desencarnado, fazia muito tempo. Aliás, tempo suficiente para que ele tivesse o conhecimento necessário para ele mesmo estar respondendo, tá? Então, entendi, eu não pensei nessa questão. A gente tem vários aspectos, né, desse tipo. Mas ele fez várias coisas que aconteceram, por exemplo, essa noite de São Bartolomeu, que foi que os católicos assassinaram uma série de protestantes, né, que aconteceu por causa da rainha da França que pediu que fosse feito isso daí, porque ela era católica ferrenha. Então ele evoca espíritos dessa época, ele evoca esses espíritos que então não tinha um acontecimento assim, que ele ficava sabendo, que era alguma coisa que ainda não fizesse parte dos estudos dele, ele evocava a pessoa sem restrição, sem constrangimento, tá? E muitos vieram lá, deram resposta para ele. Teve a guerra na época entre uma parte da Itália, né, e a Áustria. A Áustria sempre dominou uma parte, ficava uma época italiano. A Itália existe como país a partir de 1905, não sei se vocês sabem disso daí. A partir, não sei se é 1905, agora estou fazendo confusão. Mas nós temos o Garibaldi, eles falam que é herói de dois mundos, né? Porque ele lutou pela nossa independência aqui na Guerra dos Farrapos, ele participou ao lado dos gaúchos, e depois ele voltou para a Itália e lutou pela integração da Itália como país, porque até então eram vários reinos, né? E esse reino que fica mais ao norte lá, que era o reino de Savoia, aquela região da Lombardia, muitas vezes ele foi dominado pelos austríacos. E a época de Kardec houve uma guerra, e a França, inclusive, ajudou os italianos a expulsarem os austríacos. Então ele evoca espíritos dessa guerra, ele tem uma série de comunicações. Teria que fazer essas pesquisas aí para trazer para vocês com mais conteúdo, tá? Não ficar... Eu tenho a lembrança que eu já li essas partes da revista, mas eu vou procurar, vou trazer para vocês. Ok. Tá? Então, vamos lá. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos, e deixar antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-nos de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Essa comunicação que eu falei, e fazia pouco tempo que a pessoa tinha desencarnado, ela já estava até encarnada em um outro mundo, no meio da comunicação. Esse daí é a parte interessante dessa notícia aí. Não, agora eu não entendi. Ele já estava encarnado em outro mundo e ele voltou para falar com Kardec? Sim.
Nossa! Sim, pelo que eu entendi, ele tinha, para nós, recém-encarnado, e ele já estava em outro mundo. Sim. Então, quer dizer, é um tempo, uma grande diferença de tempo, né? É que para nós, por exemplo, se você pegar Saturno, né? O dia de Saturno ele tem 10 horas. Se bem que o ano lá tem, em relação ao nosso aqui, tem 39 anos, alguma coisa assim. Não estou lembrado muito que é o ano de Saturno. Mas o dia lá, você tem dia e noite, a cada 5 horas você tem o dia, a cada 5 horas você tem a noite, entendeu? 10 horas e alguns minutos que tem a rotação de Saturno. Então, se nós medirmos o dia como medimos aqui na Terra, para ele já fazia muito tempo que ele estava encarnado, se ele estivesse em Saturno, por exemplo. Ele não fala onde ele está, tá? Uma outra comunicação é do von Humboldt. Ele foi, inclusive, colega de Kardec na Academia de Ciência Francesa. E esse daí ele fala que ele veio para a Terra por opção, ele pediu para vir para a Terra. Ele já tinha uma condição espiritual mais alta do que os espíritos comuns que estavam aqui na Terra. E ele veio com o intuito de auxiliar. Tanto assim que ele ajudou muito a parte botânica com seus conhecimentos. Quem quer perguntar? Dirceu, eu ia falar a respeito do filme do André Luiz, do Nosso Lar. Ele, pelo que eu entendi, ele passa 300 anos, né, no umbral. Não é isso? Não. Aí depois é que ele vai para socorrido. Do Nosso Lar. E aí, quando ele se assusta, que ele concedem a permissão para ele rever a família, a mulher já está com outra pessoa, mas assim, para nós passou apenas alguns anos, e para ele foi muito tempo. Para nós foram 8 anos. A parte que ele fica no umbral corresponde a 8 anos. Eu não lembro dessa parte, não, mas eu tenho um livro aqui, eu vou dar uma olhada. Eu não sei se eu lembro ao certo, mas parece que ele tinha ficado um tempão, assim, que nem eu falei, acho que pelo que, se não me engano, eram 300 anos. É que para o espírito, o tempo ele passa de uma forma diferente, né? Pode ser que para ele pareceu tanto tempo, e na realidade não tenha ocorrido, mas... Sim, pode ter sido até uma figura de linguagem, mas, se não me engano, foi o que eu entendi, sim. Sim, eu vou dar uma olhada no livro, mas não lembro. Eu, para número, eu guardo bem, tá? Não lembro desses 300 anos, não. Uma coisa que nós lemos aqui há pouco, acho que umas 2, 3 aulas passadas aí, eles falam que o que a gente aprende em 1 hora na espiritualidade, nós levaríamos anos para aprender aqui na Terra. Né? Não sei se vocês estão lembrados dessa passagem. Sim, por causa da elevação da consciência, né? Não só da consciência, como também de você administrar melhor seu tempo também, né? Então tem alguma coisa a ver com o tempo. Mas é isso aí, a gente... Logo a gente volta para lá, né? Vamos ver se a gente volta numa condição melhor. Então vamos seguir aqui, ainda sobre a perda de entes queridos, tá? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Porque, nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes. Eu tive eu acho que eu já até comentei com vocês, mas eu tive uma experiência bem marcante em relação à evocação. Eu dava aula para um grupo e, ao mesmo tempo, tinha numa outra sala lá um grupo que estudava o livro. Eu dava
a aula de mediunidade. E tinha prática também. E num outro grupo que estudava o livro, o Evangelho, tinha uma senhora e a filha que estavam aprendendo, fizeram uma pergunta para o instrutor desse grupo, e ele veio conversar comigo. E a pergunta era a seguinte: ela gostava muito da sogra, e a menina gostava da avó, né? Que era uma pessoa muito boa, que não sei o quê. Então, todas as vezes que eles tinham um problema na família, ela pedia para a sogra, o auxílio da sogra, para poder solucionar os problemas de família, né? E a menina também lembrava muito da avó, pedia as coisas para a avó. Então ele veio perguntar, esse instrutor veio perguntar se seria possível saber como é que estava esse espírito. Ela me passou o nome da pessoa e tal, e eu, numa das aulas seguintes, eu acabei evocando essa senhora. E foi, assim, uma reviravolta naquilo que eu pensava, porque essa senhora chegou e falou: olha, meu filho, eu estou aqui, mas eu estou em sofrimento. Para que eu pudesse vir aqui, eu precisei do auxílio dos maiores da espiritualidade, porque eu ainda não tenho condições de estar aqui. Mas, já que você me chamou, eles acharam por bem que eu viesse aqui. Faz 14 anos que eu desencarnei, e desses 14 anos eu passei a maior parte do tempo no umbral. Fui recolhido há pouco tempo, agora que eu estou compreendendo melhor a minha situação. Mas sempre que eu estava no umbral, que elas faziam esses pedidos, que elas se lembravam de mim, eu sofria muito, que é justamente o que está falando aqui nessa pergunta, né? Esse sofrimento, as pessoas quando ficam muito chamando os entes queridos que morreram, em alguns casos eles causam muita dor para essas pessoas. Se for uma coisa muito constante, né? Um sofrimento ou de perda, ou, no caso aqui, ela que sempre pedia auxílio desse espírito, e o espírito não estava em condições de ajudá-las, e sofria por causa disso. E ela falou: fala para elas que se elas querem pedir ajuda para alguém, que peçam a Jesus, que é a pessoa indicada para auxiliá-las. Eu ainda tenho muito que aprender para poder ajudar alguém. Eu não consigo nem me ajudar. Então, eu cheguei e levei a mensagem para a senhora do jeito que ela me passou. Tá? E ela ficou, elas ficaram abismadas, né? Mas, depois de um tempo, encontrei-as novamente, elas falaram: a partir daquilo que você falou para a gente só pede para Jesus. Então, foi uma das únicas evocações que eu fiz em toda a minha carreira como instrutor de grupo mediúnico. Tá? Não chamava nem aqueles que eu conhecia, nem aqueles que sabia que eram mentores do grupo. Se eles não vinham no dia, alguma razão eles deviam ter. Então, nunca quis perturbar os nossos irmãos da espiritualidade. Então, vem aqui o comentário de Kardec. Estando o espírito mais feliz no espaço que na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. Passamos ainda a este propósito outra comparação.
Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosíssima situação. Sua saúde, seus interesses ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele? Pelas provas patentes que ministra da vida futura, presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita, quando curado por se haver submetido a um tratamento doloroso. Então, dona Cátia, em relação a esse pensamento que tem aqui nessa resposta, foi por isso que eu lhe disse, há algum tempo atrás, que eu não pedi a Jesus que acabasse com a pandemia, porque ele estava usando a pandemia como uma forma de educação para nós que aqui estamos, né? E também porque muitas dessas pessoas que deixaram... Um minutinho, só por favor. Deixa eu bloquear o meu telefone aqui, assim não perturba mais. Então, muitas das pessoas que nos deixaram nessa pandemia, principalmente os mais idosos, né? Muitos já estavam na hora de voltar. E fica a lição para aqueles que ficaram, né? Muitos desses idosos foram contaminados pelos seus próprios entes queridos. Talvez essa seja a maior lição que essas pessoas tenham recebido. Ainda temos muitas mortes, ainda temos muito que aprender, mas parece que aprendemos pouco, né? A liberação que está havendo, alguns comportamentos, a gente vê muitas festas, o pessoal quer saber do hoje, esquece que todos temos o amanhã, né? Mas cada um tem sua opinião, e cada um tem que ser responsável pela sua opinião, pelos seus atos, né? Então, agora vamos passar a um outro tema: decepções, ingratidão, afeições destruídas. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? São, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis do que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem.
Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. A gente deve ajudar o outro sem esperar nada em troca, né? Se a gente ajuda e a pessoa é ingrata, como diz aqui, o problema é dele, né? A minha parte eu fiz. Se ele não fez a dele, problema dele. As decepções oriundas da ingratidão não serão de modo a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Mas isso não impede que se lhe cere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de se lamentar ou tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai-os que uso para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será um meio de vos colocardes acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, as pessoas que só pensam em si, né, não vão saber compartilhar o amar e ser amado, né? Uniões antipáticas. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado, a afeição e o que mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? É uma definição que o ódio é amor doente, né? Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Realmente, se a atração física foi um mote e o único item que levou a pessoa a se unir a outra, né? E isso acaba passando rapidamente, né? Tem um ditado chinês que fala que quando a gente vai escolher uma esposa, ele está falando
para nós homens, né, quando vai escolher um cônjuge, né? Que a gente deve, para o homem, ele deveria escolher uma mulher que tivesse uma boa conversa, porque com o passar do tempo, isso daí que restaria para os dois, né? Ah, verdade. Isso daí é um pensamento bem contemporâneo, né? Uma vez eu participei de um encontro espírita e na época ainda tinha gente que eu ouvia muitos espíritas falarem para a pessoa, né? A pessoa quando está com um problema de antipatia com o cônjuge e assim por diante, acho que você tem que aguentar nessa vida, porque assim você está livre dele na próxima encarnação, né? Que é um conselho muito mal dado, né? Porque eu acho que se a pessoa convive com a pessoa, não estando contente ao lado da pessoa, isso daí, ao invés de ela estar se livrando de uma obsessão, ela está criando uma obsessão futura, porque essa união com certeza vai se transformar em ódio, né? Chega um momento que a pessoa não pode ver a cara da outra, né? Então, para que manter uma união se você, na realidade, não está contente, não está satisfeito com aquilo? Para manter a aparência, isso acaba não trazendo nada, acaba trazendo muito mais dissabores do que sabores, né? Se a pessoa se casou por interesse, que está só atrás do dinheiro, chega uma hora também que ela vai ver que isso daí não valeu a pena. Eu me separei, não me arrependo nem um pouco. Não. Você com seu ex-marido ou não? Oi. É, o meu ex-marido, pai da minha filha. A convivência não era mais satisfatória para mim. Eu saí do casamento, abandonei a relação. Mas você convive bem com ele? Sim, hoje em dia é normal. Então, eu acho que o importante é isso, né? Uhum. Isso eu sempre Nós falei nos para mim. respeitamos. Eu sempre falei para minha irmã. Minha irmã separou do marido. E eu sempre falei para ela, se queira ou não queira, ele é pai das suas filhas. Então, mas ela ficou com ódio do marido que, pelo amor de Deus, até hoje. Não, eu não tenho ódio dele, não. Pelo contrário, eu forço a barra até para que ele se aproxime cada vez mais. Minha irmã, infelizmente, agora ela está melhorando um pouco, mas em relação a isso. É interessante porque as filhas acabaram também ficando desiludidas com o pai, né? Ele também não fez nada para que tivesse o amor das filhas, né? Então, tanto assim que no casamento da minha segunda sobrinha, a filha dele, quando minha mãe foi levar, porque minha mãe sempre insistiu que ele participasse e falava para minha irmã não aceitava. Ela sempre insistiu, então ela levou o convite de casamento para ele. Já estava casado com uma outra mulher, já tinha uma filha. E ela levou o convite de casamento, aí a mulher dele que viu que ela... Minha sobrinha não colocou nem o nome dele, colocou o nome do meu pai Nossa, do lado do nome dela, entendeu? Nem o nome dele colocou. Porque ele já fazia muito tempo que ele abandonou ela. A menina tinha 4 anos de idade, então ela teve pouca convivência depois que ele separou da minha irmã. Ele bebia muito quando ele estava com a minha irmã, parou de beber, deu uma melhorada. Aí queria sair com as filhas, convidou, mas é uma pessoa frustrada, acabou não dando a segurança para as meninas, elas acabaram nunca mais querendo sair com o pai. Saiu 2, 3 vezes, nunca mais quiseram sair. E até hoje elas me consideram mais pai do que ele. O que você ia falar? Eu ia falar que eu assisti uma... Só um minuto.
Eu ia falar que, assim, eu assisti uma palestra do Roberto. É um... O que faz aqui no centro? Isso. Ah, eu conheço ele. Aí, então, nós demos muita risada, se não me engano, a Ana estava junto comigo. Aí ele falava assim, que no casamento existem 4 tipos: provas, expiações, afinidade e, se não me engano, era transcendência. Aí ele deu os As exemplos. definições. Provas, se não me engano era isso, provas era quando o marido bate na mulher, quando a mulher mata o marido, essas coisas assim. Expiações é quando a mulher está com o marido e o casamento não é bom, mas ela fica naquele intuito de cuidar, porque se sente responsável. ou vice-versa. Transcendência é tipo Mahatma Gandhi e a mulher dele. Chegou num ponto onde nós vamos só ser amigos e vamos trabalhar para a humanidade. E o casamento de afinidade é aquele das almas gêmeas. Mas a gente deu muita risada nessa palestra, porque quando ele fazia as comparações, a gente não se aguentava, um olhava para a cara do outro, se identificando. E ele faz as comparações e dá exemplos. Sim, com certeza. Eu conheço bem. A palestra dele é muito boa, ela rende. Sim, ele tem essas colocações, eu acho muito legal. Mas é bem isso daí, né? O pensamento é bem esse, né? Infelizmente tem gente que as amélias da vida, né? Que é provas aí que você falou, as expiações, que são aquelas que vai manter por causa dos filhos, que vai manter por causa da família, que vai manter por causa da sociedade, que vai manter, ela não é por causa dela, é sempre por causa dos outros, né? Então, nesse caso, é expiação. Verdade. E afinidades, e o outro é o Mahatma Gandhi. Quem que tinha umas... Isso, ele falou sobre, ele deu o exemplo de Gandhi e da esposa de Gandhi, porque chegou num ponto do casamento que ele falou, agora vamos ser amigos só e trabalhar para a humanidade. Não tinha mais aquela relação de homem e mulher. É o ponto da conversa, né? Que o Dirceu falou. Eles viveram numa época na Índia, né? Isso. O Gandhi viveu na Índia. Acho que ali ele ainda tinha uma relação com a mulher. Quando ele volta para a Índia, ele já está bem mais espiritualizado, já está bem naquela de libertar o povo, né? Ele já é mais o homem do povo do que o marido. Mas a gente tem esses exemplos aí, né? E eu falei do chinês, né? É uma mulher que fala bastante. Muito conversar. Vamos seguir aqui. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Eu ia fazer um comentário. Não sei se vocês sabem, na Índia, normalmente, pode ser que agora esteja mudando esse aspecto, mas até algum tempo atrás, os casamentos, quem na Índia, não só na Índia, na Índia, no Paquistão, no Afeganistão, aquele pessoal tem muito esse costume aí. Quem escolhe a esposa do filho é a mãe. O filho nem sabe com quem vai casar, e ele escolhe, quem escolhe a esposa é a mãe, né? Ainda tem muito esse costume, as famílias tradicionais indianas ainda usam muito isso daí, então não existe namoro. Pode ser que hoje já esteja ocorrendo casamentos com namoro, mas não existe o namoro, o que existe é esse acordo familiar, e as pessoas, os árabes também têm isso, né? Sim, porque as famílias... eles dizem que o amor vai vindo com a convivência. Então, o que para a gente tem essa liberdade de pensamento, liberdade de escolha, para eles deve ser causar o mesmo, vamos dizer, a mesma estranheza que causa para a gente o fato de alguém escolher por eles, né? Mas é a tradição, e assim
por diante eles respeitam, né? E é justamente esse tipo de pergunta aqui, né? As pessoas vão ter que viver com a outra, às vezes você não tem nem a simpatia da pessoa, né? Talvez como as mulheres, o americano acho que não entendeu isso no Afeganistão, né? As mulheres são muito submissas. Então eles quiseram dar liberdade para as mulheres, dar emprego, dar estudo, dar um monte de coisa, que é a sociedade americana que busca isso. Mas será que a sociedade afegã estava buscando? Algumas mulheres sim, né? Mas, como nós vimos, a grande maioria não. Então, hoje o pessoal está falando, elas não têm liberdade, elas não têm isso, não têm aquilo. Se o costume ancestral deles é aquele ali, né? A mulher é submissa, o marido é dono da mulher. Então, lá. A resposta aqui. Então, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos. Amaríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus se constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Então, a resposta deles aqui é em relação àquilo que a igreja fala, né? O que Deus uniu, o homem não pode desunir. Antigamente, muitas famílias se mantinham juntas de acordo com com esse mote da Igreja Católica, né? Hoje o divórcio já é aceito em muitos países, né? Então a prevalência da visão católica foi superada pela do divórcio, que é justamente por que duas pessoas vão ficar vivendo juntas se não estão tendo uma boa convivência, né? Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Há, e para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro audirá a consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, aqui acho que é o pensamento da época, que era esse da Igreja Católica, que o que Deus uniu não vai separar, e que alguém, né, uma das partes vai ficar, aquela que não está contente com a união, ela vai acabar sofrendo, como é que você definiu aí? É expiação, né? Nesse caso aqui. Isso, expiação. E pode ser prova se apanhasse, né? No caso da afegã, os maridos batem nas mulheres. E são donos dela, podem fazer então é prova em cima de prova, coitadas. E lá tem uma coisa, se a mulher separa do marido, por exemplo, se ela foge de casa, se ela chegar na família, a família mata. É o costume deles. Então, para a família é uma desonra acontecer isso daí. Gente, pedir para nascer numa sociedade dessa precisa ter que pagar muita coisa. Sim. Nossa, realmente, era isso que eu estava pensando, né? A pessoa geralmente pede, ela faz um plano antes de encarnar. Meu Deus, pedir isso? Nossa. Olha, você vai ter que pedir para ser afegã na próxima encarnação, hein? Tá amarrado em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, é que nem ela falou, tá amarrado em nome de quê? Como é que é? Tá amarrado em nome de Jesus. É isso mesmo. Vamos lá. Temor da morte. Para muitas pessoas... Você falando isso pra gente, vir como uma mulher no Afeganistão, nós vamos querer que você venha também, como uma mulher no Afeganistão. O Dirceu é mais evoluído. A gente traz ele junto. Todos nós temos que
que ter as mesmas experiências, né? Mas eu já fui afegão um dia. Pelo amor de Deus. Não, não sei, é brincadeira. Não sei, naquela região eu vejo muita ligação com o Japão. Com aquele pessoal ali, não. Então, lá. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças de infância, essas temem aquele fogo eterno que as queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, e dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Isso é interessante, né? Chegar do lado de lá e não temer o olhar de ninguém é uma dádiva, né? Quer dizer que a gente saiu sem nenhum mal a recuperar. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixada. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediciosas verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Há as que isso dizem em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Não sei se vocês viram um memezinho passado aí da vacina, né? O americano tomando vacina, a pessoa aplica a vacina e thank you, né? O alemão, a mulher aplica a vacina e danken. O japonês recebe a vacina, arigato. O brasileiro recebe a vacina, posso beber? Né? Vocês viram isso daí ou não? Não. Não? Não vi. A reação de cada um, né? O que acontece aqui com muita gente, né? Vai lá, o médico dá um remédio, posso beber? Não, então não vou tomar o remédio. Lembrei disso aqui agora. Tem muita gente que dá mais valor à bebida do que ao próprio remédio. Desgosto da vida, suicídio. Essa é uma parte bem difícil, né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com suicídio. Já um aluno da escola onde eu dava aula, que era um namoradinho da minha filha, se suicidou aos 13 anos. Quanto? 13 anos?
Isso, ele tinha 13 anos. Você sabe Olha, que ela... experiência pessoal, Dirceu, eu não tive. Mas, assim, eu praticamente presenciei uma aqui em frente de casa, aqui na Visconde do Rio Branco. Um rapaz, aparentava ser adolescente, se jogou embaixo do ônibus que estava virando a esquina. E o meu amigo, imediatamente, que mora em frente, acabou mandando, filmaram, né, o rapaz ali, acho que até por causa da polícia, da ambulância e tudo, filmaram e eu vi. Foi muito triste ver um rapaz tão jovem ali, numa poça de sangue no meio da rua. E foi agora em setembro. Agora, setembro não, minto, finalzinho de agosto. Faz 2 semanas, mais ou menos. Nós Isso mesmo. Faz 2 semanas, porque a menina que inclusive chamou o resgate, chamou a polícia, é amiga da minha filha. Ela chegou aqui em casa em prantos, a minha filha que teve que consolá-la. Ela estava Meu chorando. marido passou pelo ponto de ônibus, disse que todo mundo lá estava chorando. Isso, exatamente. Ela chegou aqui acabada. É difícil. Mas você sabe que nós estamos tendo uma equipe, porque o índice de suicídio de funcionários e de alunos da Unesp já está merecendo atenção. Nós tivemos o ano retrasado suicídio de uma aluna aqui no campus. Eu nunca imaginei que aquela menina fosse cometer suicídio, porque eu tinha bastante contato com ela. É uma menina alegre, sabe, sempre brincando, sempre comunicativa, vinha sempre um grupinho, eles vinham em 4, eles estão se formando agora, se formaram esse ano, a turminha dela. Eles sempre vinham lá, eram 4, tem até um menino que chama Ítalo, que eu gostava de dar umas duras nele lá, e ele é todo assim, jeitosinho, todo direitinho, não sei o quê. Eu chegava a dar uma prensa nele e ficava de abrir um olho assim, seu Dirceu. Eu falava, é brincadeira, você não percebeu aí? Até hoje eu brinco com ele, a reação dele é a mesma, ele não percebe que é brincadeira, ele leva a sério a coisa. E essa menina, para vocês terem uma ideia, ela foi passar as férias na casa dela, morava no 14º andar de um prédio, ela saiu com as amigas à noite, saiu com as amigas, quando voltou, a avó morava, a mãe era separada do marido, e já vivia com uma outra pessoa. E a mãe a avó, por parte de mãe, morava junto com a mãe. Ela foi no quarto da avó e deixou uma carta no criado mudo, foi no quarto da mãe e deixou outra, foi na lavanderia, que era o único local que não tinha aquela rede de proteção, subiu em cima da máquina de lavar e se jogou para baixo. Tá? Aí que eu descobri que a irmã dela estudava aqui também na faculdade, a irmã era mais velha, só que eram de pais diferentes. E elas deviam ter um problema muito sério de convivência, porque ninguém sabia que elas eram irmãs. Então ali elas se tratavam simplesmente como duas pessoas totalmente estranhas. Até a irmã foi se defender que ela não fez aquilo por causa dela. Mas achei, depois que eu fiquei sabendo, achei o comportamento delas ali muito diferente. Tá? Mas ela tinha 19 anos, essa menina. E o ano passado teve uma outra que eu não consegui conhecer, porque ela entrou o ano passado e logo depois veio a pandemia e não tive contato com ela. Mas uma japonesinha aqui de Santos, ela se enforcou. Meu Deus. Então, bom, o meu filho, quando entrou na faculdade, ele entrou na Unisantos, né? E ele estava com 18 anos e meio. Ele chegou um dia arrasado da faculdade, porque uma menina tinha se jogado lá da janela do banheiro. eu vi isso daí. Você viu? Então, foi mais ou menos nessa época que a nossa aluna se suicidou também. ela parece que ela era do curso de letras, se eu não me engano. Ele conhecia ela, disse que era uma menina super 10 e tal,
e de repente ela pulou. Saiu de lá com o SAMU, viva, mas ela não resistiu. E ele, com 18 anos e meio, ele chegou arrasado, ele nunca tinha visto aquilo, porque eles viram o corpo, né? E ele nunca tinha visto aquilo, ele realmente mexeu muito com ele. É Tanto um que ele fez trauma. mais 6 meses de faculdade e parou. É Ele um parou, trauma, ele né? trancou a matrícula, ele parou a faculdade. Ele falou, mãe, dizem que vira e mexe tem um que se suicida. O índice está alto. Tanto assim que nós temos uma comissão só para tratar de suicídio e tal. Com a pandemia ficou pior ainda. Para vocês terem uma ideia, hoje todas as unidades da Unesp têm um psicólogo e tem um enfermeiro, né? Aqui no nosso caso é enfermeiro e tem locais que tem médico. Mas justamente por causa da depressão que tomou conta de funcionário e de alunos, e o índice de suicídio subiu. Então foi. Realmente não tá fácil, não. Aqui perto também teve um rapaz novo, ele tinha, acho que o quê? 16 anos. Ele tem um prédio aqui perto da padaria. Então você tem o prédio, ele é quadrado, né? Então o que deu para entender é que você entra e no meio tem a escada em caracol. Então, e ele se jogou do, No acho que, meio. 7º andar, ali no meio. Ele não foi para fora, na janela e se jogou. Ele se jogou ali no meio. Se estapafou lá embaixo, na portaria praticamente. E aí puxaram na câmera de segurança, diz que ele subiu até o andar dele, parece que ele desceu 2 andares, andou, subiu de novo e de lá ele subiu no parapeito da escada e se jogou. Morreu na hora também. Nessas experiências aí com o grupo mediúnico, nós tínhamos uma orientadora do grupo que ela tinha sido suicida na última encarnação dela. Ela morava em Andradina e ela se jogou do 6º andar, alguma coisa assim. Mas isso daí depois um outro espírito comentando a respeito, né? Que ela sempre se identificou como tendo sido suicida. E um espírito veio dizer que, no caso dela, havia sido uma obsessão muito forte. Ela estava brincando na cama e o obsessor induziu ela a se jogar pela janela e ela acabou, num momento de desatenção, atendendo o pedido dele e se jogou pela janela. Tanto assim que ela entrou do grupo, mas ela falava, eu sei que eu vou ter que pagar, né? E é complicado isso, porque os jovens estão assim mesmo com essa pandemia. Sim. A minha filha, o ano passado, quando fazia o quê? Uns 2 meses já que ela estava trancada dentro de casa, não saía para nada, com aula online e tal. Eu comecei a reparar que a minha filha estava triste. Ela começou a entrar em depressão com 13 anos. Aí teve um dia que eu virei para ela e falei assim, eu liguei para a Cris, falei, Cris, vou mandar na orla. A minha filha virou e falou assim, mãe, mas não pode. Eu falei, eu não quero saber. Eu quero ver você se movimentar, você precisa sair, ver gente, vamos andar. E a gente foi. Foi a primeira noite que ela dormiu bem em 2 meses. Entendeu? Então, realmente está muito complicado. Eu aqui tive também com meu filho, né? Meu filho chegou a pegar a faca na gaveta da cozinha para se machucar. Bem complicado isso. Precisa ficar bem atento, né? Você só tem um filho, né, Cristina? Sim. Cristina, você passou por um mal bocado, hein? Sim. Porque assim, ele entrou numa depressão porque ele se viu diferente, né? Ele tem idade cronológica, a idade emocional, aliás, menor do que a idade física dele, né?
E aí ele se viu diferente dos outros com esse negócio da pandemia. Quando ele teve o choque da realidade, aconteceu tudo isso. Aí entramos com medicação, terapia e tudo, foi bem complicado, viu? A idade cronológica dele é acima da idade física? Não, a idade emocional dele, ele tem 14 para 15 anos. Ele tem uma idade de um menino de 11 anos. Tá. Mas por ser consciente, ele nota a diferença, né? Ah, sim, com certeza. A gente é que acha que não. Ele é muito maduro para alguns assuntos, tipo de ordem acadêmica, né? Acadêmica que eu digo assim, ele fala sobre assuntos que a molecada não está interessada, conversa melhor com adultos. Em contrapartida, ou em outros comportamentos, ele é mais infantil. Infantil. Mas isso no emocional, no intelectual, ele... Sim, ele tem cognição preservada, tá? Ele não tem problema nenhum com cognitivo. Tá, Mas os problemas dele são de ordem comportamental. Tá. Mas eu digo, no intelectual, ele deve ler mais, né? Então ele tem assuntos mais... Ele não lê, ele não gosta de ler. Ele assiste muito vídeo, ele pesquisa muito através de vídeos. Para ler é uma briga. Sim, acaba se interessando e gravando. E para escrever também, tá? É um parto para eu conseguir fazer com que ele faça a casa e os trabalhos. Difícil, né? E a escola, como sempre, não ajuda muito na questão de inclusão, né? Por exemplo, ele não está podendo ir todos os dias no presencial porque, pelo visto, não tem gente para ficar acompanhando, né? Eu não sei, ele vai dia sim, dia não. Eu comentei com você que o meu neto ele tem H, não sei o quê. Ele tem um TDAH. TDAH, né? É isso. É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nos Estados Unidos, quando você tem um diagnóstico desse daí, tem uma lei que obriga a ter uma atenção especial para a criança. Sim, Dirceu, mas o problema aí, no caso nos Estados Unidos, desculpa cortar de novo, porque assim, no estado, no município nem tanto, mas no estado você tem pelo menos o professor auxiliar em sala. No particular, que às vezes a gente quer proteger o nosso filho para não estar em classes muito cheias e tal, e a gente não conta com nenhum respaldo da escola. É muito triste isso. Para vários pais, várias mães que eu conheço, a briga é sempre a mesma. Eu imagino. A escola particular, ela visa o dinheiro, né? Sim, é apenas um número, né? Só recebem na escola porque a lei manda que receba. Por isso que eu digo, inclusão no papel só. A minha filha... meus dois primeiros filhos, minha filha e meu filho do meio, eles começaram a estudar numa escola católica. A família da minha esposa é muito católica e tem uma escola esse Coração de Jesus, né? E tem várias escolas aqui no Brasil. E coincidiu... Tem o Coração de Jesus, tem Tem o Sacré-Cœur, né? Que é o Maria também é. Lá era o Sacré-Cœur, né? Que é o Coração de Jesus, Coração Sagrado que eles falam. Mas foi na época do plano do Funado, né? Aí saiu a lei do Funado lá e eles proibiram correção. A partir do dia 28 de fevereiro você não podia mais corrigir nada, né? E deu um problema na escola, tal. A escola era correção mensal na época. Você pagava uma mensalidade, no mês seguinte era outro valor, porque a correção era brava. E as freiras fizeram uma reunião, fiz até parte de uma comissão de pais lá, olha, você não tem dificuldade, falar um monte de coisa. Aí isso daí foi em julho. Essa comissão, nós entendemos, conversando com os outros pais, resolvemos fazer uma correção na mensalidade.
E coincidiu nessa época aí veio uma diretora lá que era doutora em não sei o que, doutora não sei o que lá, e o povo tudo. Aí no ano seguinte, que veio a correção, a freira quis fazer a correção em cima da correção intermediária que nós havíamos feito. Aí virou um reboliço, né? A alta comissão de paz para conversar com as freiras. Não, mas vocês têm que entender, não. Veja bem, nós abrimos mão de um direito que nós tínhamos e agora vocês estão exorbitando em cima desse direito, né? E foi. E ela chegava, essa freira aí, ela era sacana. Ela chegava, quem é seu filho? Não sei o que, é muito bonzinho, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, ficava fazendo um monte de elogio e já quebrava a argumentação do pai, né? E ela chegou a mim, quando eu fui falar, não, quem é seu filho? Não me interessa para a senhora. Eu tenho 2 filhos aqui na escola. Não, mas não interessa, não vou falar o nome dos meus filhos. O que é o meu ponto de vista, nós estamos aqui representando é o seguinte: vocês não tinham direito de fazer a correção no meio do ano e nós abrimos mão de um direito que nós tínhamos, vocês corrigiram. E agora vocês querem fazer a correção em cima daquilo que nós demos a vocês, né? E não é justo, porque agora vocês estão fazendo a correção em cima a correção ela vai ser aplicada desde o mês de fevereiro, e vocês estão ganhando 3, 4 meses em cima disso. Né? Eu sei que essa feira fez, que ela foi. Uma outra feira veio e falou para ela que, como ela era nova na escola, ela não sabia quem eram meus filhos, que foi falar para ela quem eram meus filhos. Né? Ela veio falar, não, porque seus filhos não sei o quê. Eu falei, olha, madre, a argumentação dela era o seguinte, não, porque se for para fazer do jeito que vocês querem, é melhor a gente fazer isso aqui um educandário e começar a pegar a criança, não sei o quê, porque aqui, essa escola aqui só recebe a nata da sociedade da cidade, porque isso e porque aquilo, não sei o quê, e se for assim, nós vamos fazer um educandário, eu perdi as estribeiras. Ela falou, olha, irmã, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu já vi aluno aqui com síndrome de Down. Na época não era obrigatório aceitar esse tipo de aluno. Falei, eu já vi aqui aluno com síndrome de Down. O que interessa para vocês é quem paga, não o que tem aluno. Nossa, essa mulher virou capeta comigo. Mas o senhor não pode fazer. Posso porque eu vi, eu tenho testemunho, você tem aluno aqui com síndrome de Down. E essa aqui, escola não tem preparo para ter uma criança desse tipo. Mas essa mulher ficou louca da vida. Você sabe que ela foi falar com a tia da minha mulher veio falar para mim, nem eu pago a escola. Não, eu falei para ela, olha, a senhora não vai corrigir de acordo? Não, então eu vou tirar meus filhos daqui. Não, o senhor pode fazer o que o senhor quer, eu vou tirar meus filhos. Ela foi falar com a tia da minha mulher, ela veio, não, eu pago a escola. Não, eu falei para ela, vocês dizem para as nossas crianças, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Porque o que vocês estão fazendo não é justo, não é correto, né? Olha, essa mulher ficou louca. E eu tirei meus filhos da escola. Aí foi estudar numa escola metodista. A tia da minha mulher ficou louca. Aí até ela chegou para mim e falou, não tenho visto o senhor na igreja. Eu falei, nem porque eu sou espírita. O senhor não vai me ver na igreja. Não sou católico. Aí ela... Mas você vê, até ir falar com a tia, ela foi falar porque o que interessava para ela era o dinheiro, né? Sim, o que interessa realmente para a escola é o dinheiro. Eles oferecem um monte de coisa, mas se você não fica no pé, que nem a Cris, os nossos filhos estudam na mesma escola, mas se não fica no pé, não ameaça até entrar na justiça, porque você quer o que você tem direito, o que você está pagando, o que eles venderam, é complicado. O colégio pago tá difícil hoje em dia. Tá muito complicado. E o pior disso é quando você escuta, entre linhas, que a responsabilidade é sua, né? Que a escola praticamente não tem a ver com isso e que, principalmente quando o aluno, que nem no caso do meu filho,
ele é um jovem que, por conta dos problemas dele, acabou se tornando agressivo. E claro que eles se preocupam com os outros alunos, é óbvio que tem que se preocupar, mas num episódio que aconteceu aí até com a filha da Ana, que ele passou uma rasteira nela, quase derrubou da escada, olha o perigo, a culpa foi de quem? Da professora, porque ele estava causando, como eles dizem, em sala de aula, e ela mandou que uma aluna fosse o acompanhar na coordenação. O que acontece? Ele tá em desequilíbrio, ele está desregulado. Você manda outra pessoa da mesma idade, do mesmo porte, até menor que ele, acompanhar, quando ela deveria acompanhar. Então, você vê que é um total despreparo dos profissionais que lidam com esses jovens e com essas crianças. Com certeza, gente. Acho que ela achou que, como eles são amigos. Mesmo assim, Dirceu, porque meu filho, às vezes, quando ele se desregula, ele fica danado, ele enfrenta a autoridade, entende? Pode ser o Papa na frente dele que ele vai enfrentar a autoridade. Mas eu acho que o pensamento da professora foi, ela é amiga dele e ela leva. E é um erro, né? Não tem psicologia nenhuma, né? É o que a Cris falou, é o despreparo total. Podia ter acontecido uma desgraça, falar bem a verdade. Ela cair da escada e Deus o livre. Nossa. Mas é o despreparo do professor. Não saber o que... É que nem o meu filho do meio, ele tem diabetes. E ele estudou na Unesp. E teve um dia que ele teve problema ele teve uma hipoglicemia e passou mal, e um amigo dele, que estava do lado, que tem um irmão diabético, pegou ele e levou na enfermaria da escola e falou para a mulher, olha, ele é diabético e tal, né? Ele está com hipoglicemia. Ela olhou e falou, não, eu sou diabético, esse daí ele é drogado, ele tomou alguma coisa, aplicou alguma coisa, ele está drogado, não sei o que. Ele falou, olha, eu tenho um irmão que é diabético e acontece... Eu sou diabética, ela falou. Eu sou... Olha, para vocês terem uma ideia, a tia da minha esposa ela tinha feito uma cirurgia e ele morava com ela aqui em São Paulo. O amigo ligou para ela, ela saiu da casa dela, pegou um táxi, foi lá na escola, pegou meu filho, levou para o hospital e teve que ficar 2 dias internado no Hospital 9 de Julho. Isso deu um reboliço na Unesp. O diretor da escola ligou para mim, pelo amor de Deus, senhor, não faça nada, nós estamos vendo aqui, mas eu vou deixá-lo a par do que nós estamos fazendo, mas por enquanto não faça nada. Tudo bem. Coisa de 15, 20 dias depois, me chamaram na reitoria da Unesp, né? O reitor me atendeu, estava o reitor, o diretor, fui eu, minha esposa e minha filha. Aí, eles não sabiam o que tinha acontecido, né? O que o senhor vai fazer? Eu falei, eu não vou fazer nada contra vocês, né? Eu acho que eu não vou culpar a universidade por causa de um erro de um funcionário. Agora, estatisticamente, 10% da população é diabética. Eu acho que vocês deveriam ter um preparo melhor, vocês como professores, os seus funcionários, porque esse foi o primeiro caso. Vocês podem ter outros casos aí, a pessoa não pode não ter a sagacidade que teve a tia, que saiu, ela estava operada, veio aqui pegar meu filho, teve que internar no hospital, porque a sua funcionária não está dizendo que, como ela é diabética tipo 2, ela não sabe qual a reação diabética tipo 1, né? Então, não é porque a pessoa é diabética que é tudo igual. Eu sei que foi um reboliço tremendo dentro da universidade. Mas você vê, ó, uma universidade com enfermeiro e enfermeiro achando que ele tinha se drogado. Pois é. Eu vou dar um exemplo que o meu marido dá, que é meio aquele negócio de cada macaco no seu galho, né? Ele é formado ele é eletrotécnico. E teve um dia que a gente estava em casa, eu virei para ele e falei assim, escuta, ó, esse negócio aí da lâmpada tá queimando toda hora, você não quer dar uma olhada nisso daí e tal?
Ele olhou para minha cara e falou assim: isso é Eu coisa de sou eletricista. eletrotécnico. Isso é coisa de eletricista. Eu sou eletrotécnico. Eu falei, escuta, mas você não estudou eletricidade? Você não sabe mexer? Ele falou, Ana, cada macaco no seu galho. Eu sou eletrotécnico. Para isso tem que ser o eletricista. Ele que vai saber direitinho o que tem que fazer, entendeu? Então eu sigo essa regra, porque as pessoas estão preparadas para fazer coisas que não deveriam. Realmente é bem por aí. Bom, nós vamos deixar o suicídio para a aula seguinte, tá? Vocês já leram aquele livro Memórias de um Suicida? Não, já ouvi falar bastante, mas ainda não li, não. Não. Eu também não. É da Ivone Alves, né? Eu faço confusão com a Ivone que tem lá em Birigui, que morreu no acidente. É Ivone Alves, a outra é Ivone Alves Palma. Ele conta a história de um escritor português, não lembro o nome dele, mas conta desde do momento do suicídio, aliás, momentos após o suicídio, né? Até ele passa pelo Vale dos Suicidas, não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Já ouviram ou não? Já? Sim. Eu já. Ele passa pelo Vale dos Suicidas, fica um tempo lá, depois ele vai para uma colônia, vai ele, mais 3 ou 4 suicidas que estavam ali com ele, eles estão se recuperando. Ele conta todas essas passagens aí. E tem coisas muito interessantes, né? O suicida, ele não pode ficar junto com um desencarnado comum. Não sei se vocês sabem isso. Não. Sim. No caso dele, ele se suicida, ele fica no próprio local onde ele se suicidou. E chega uma hora que passa os Arautos de Maria, acho que é esse o nome, né? Vem uma carruagem com cavalos brancos, as bandeiras branca e azul de Maria. Eu escuto falar muito em templários, cavaleiros templários. Nesse caso aí, com Maria. Bom, pode até ser esse tipo de tem outra denominação. Ali no livro ele fala que não é arauto, é um nome assim, mas não é templário, não. Cavaleiro templário eu guardaria, se fosse o caso. Aí ele sente um chamado muito forte, ele acaba indo para a rua e ele é atraído por esses arautos, né? E eles vêm recolhendo todos os suicidas que tinham ali naquela localidade e vão levá-los lá para o Vale dos Suicidas. Esse é um fator muito importante a gente saber sobre os suicidas, que eles não podem ficar junto com os outros, então eles são recolhidos para esse Vale dos Suicidas. E nesse vale você tem pessoas de todos os tipos de suicídio, né? Então, como o cordão prateado deles, cordão que liga o perispírito ao corpo, né? Ele ainda está muito ativo. Nós vamos ver, inclusive, isso aqui mais para frente, numa dessas respostas que os espíritos dão. Quando esse cordão passa perto de um outro suicida, ele acaba sentindo tudo o que o outro suicida passou, né? Então, tem um que ele ficava fazendo menção de recolher o corpo, porque ele se jogou embaixo de uma locomotiva, então o corpo dele foi estraçalhado, né? Então, toda hora ele recolhia as partes do corpo, né, como se fossem as partes do corpo. Na mente dele, as partes estavam separadas, mas fisicamente ele não estava. E quando o cordão dele encostou nesse cara, encostou no cordão dele, algo assim, ele sente todo o que o outro sentiu se jogando embaixo da locomotiva, né? O outro deu um tiro ele matou uma pessoa e ele acaba se suicidando, ele matou essas mortes aí por amor, né? Matou a mulher e acaba se suicidando. Então ele nega tanto a morte que o braço dele acaba sumindo. Ele acaba ficando sem o braço, que ele não queria mais ter aquele braço para não cometer nem o assassinato, nem a morte, nem a própria morte. São assim, esse livro é bem pesado, é grosso e bem pesado.
nesse aspecto da descrição que ele faz, né? Até esse que se matou, que matou a pessoa e se mata, ele vai reencarnar, ele acaba reencarnando sem ter o braço. E na hora ele acaba negando, ele não quer o braço para não cometer o mesmo ato outra vez. Então, conta até a passagem que ele vai reencarnar, que ele já está numa boa. Ele talvez, como tinha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, ele acaba ficando, e como era um escritor, ele vai contando sobre a passagem dos outros, sobre a situação dos outros, né? Ele deixa esposa e filha para trás, aí quando ele está em condições que ele vai visitar, a filha dele está num puteiro em Lisboa. Tem um monte de problemas que ele vê que nós vamos... Aqui tem várias perguntas que o Kardec faz em relação a isso, mas se fosse isso, vale a pena? Se fosse aquilo, né? Suicídio seria desculpável e assim por diante, né? Então, vamos deixar isso aqui para a próxima semana. Tudo bem? Alguma Tudo bem. pergunta? Perfeito. Alguma pergunta? A próxima semana vai ser pesada com esse tema de Não, tá suicídio, tudo bem. né? Vamos falar de suicídio. Tá? Mas Vai é dar um tema bem 900. interessante, né? É um tema que prende a gente no assunto. Sim. Eu vou ver se pego também na Revista Espírita algumas desses depoimentos que o Kardec passou, né, das evocações que ele fez, para a gente ver como cada um se comporta. Tudo bem? Então, vamos salvar esta lição. Vamos parar a apresentação. Onde é a carinha das meninas? Quem vai fazer a oração de fechadura? Ninguém? Eu? Eu posso fazer. Então a Kátia Kátia. faz. Então tá, Kátia. Pode fazer. Pode começar? Unidos Sim. mais uma vez, com a bênção de Deus, todos nós aqui, para essa leitura do Evangelho. E depois de tantas lições, histórias e palavras que acabam por se tornar um testemunho do que realmente é a vida encarnados, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao plano espiritual, e rogar para que pessoas em sofrimento aqui no planeta Terra tenham condições de ultrapassar as suas dores e vencer as suas dificuldades para que possam reencarnar mais uma vez em condições melhores. Que nós, mediante também nossas dificuldades, possamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir ajuda a Jesus, que nos conduza sempre para as melhores escolhas e as melhores decisões, a fim de não ocuparmos o nosso espírito com situações futuras que venham a atrapalhar a nossa evolução espiritual. Que legiões de anjos estejam sempre conosco, nos induzindo ao caminho do bem, e que nos leve também a reconhecer, nos dê a sabedoria para identificar pessoas em perigo, com as quais talvez nos defrontemos e possamos ajudar. Que o planeta viva cada vez mais para o bem, que os conflitos e confrontos se apaziguem, que os nossos governantes estejam mais atentos às necessidades do povo, que as pessoas se humanizem cada vez mais, fazendo cada uma a sua parte, para que o mundo seja próspero, de paz e sem violência. Que as pessoas se amem mais e se odeiem menos, e que haja mais gratidão e menos reclamação. Obrigada, amigos e mentores espirituais, nossos mentores,
Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Que o nosso instrutor de Dirceu seja sempre abençoado e que nossos colegas de curso também estejam sempre iluminados pelos anjos. Obrigada, meu Pai, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. E obrigado pela referência. Então, uma boa semana a todos. Boa Uma boa semana, semana, pessoal. gente. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Boa noite. Se Deus quiser. Deus Boa quiser. noite. Tchau, tchau, boa Tudo noite. bom para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.